do passado, você e eu temos aprendido essa liberdade e podemos viver nela. Amém, irmãos? Outrora nós estávamos presos e nem sabíamos. Obrigado, grupo de louvor, pode sentar. Eles são uma bênção, né? Glória a Deus. Então, em outrora nós estávamos presos e nem sabíamos. Tinha tanta sofisma na nossa mente. Tinha tantas coisas nos prendendo na nossa vida em particular, na nossa família. Quantas coisas nós estávamos carregando da nossa família no sentido amplo, né? Não do seu lar somente. Que nem pertencia a você, mas meu pai foi assim, minha mãe foi assim, na minha vida também vai ser assim. Coisas que vocês têm aprendido, isso não precisa mais ser assim na sua vida. Porque um dia o seu pai ficou doente, quer dizer que você precisa ficar. Ou um dia porque os seus pais eram pobres, não tinham condições financeiras, hoje você precisa continuar nessa mesma condição, você não precisa mais, por causa do sacrifício da cruz. Amém? Então nós temos aprendido tantas verdades, celebrar essas verdades é o que nós devemos fazer. Eu lembro que tem um louvor, estava sentada aí, eu me lembrei, tem um louvor que nós cantávamos muito, que era aquele assim: a minha vida agora é festa, todos os dias eu vou celebrar. Estava morto, renasci, eternamente Cristo vive em mim. Sabe, irmãos, nós estávamos mortos mesmo, em delitos e pecados. Sabe, nós íamos para o inferno, mas Ele nos resgatou. Mas Ele decidiu pela nossa vida, mesmo quando nós não tínhamos feito nada por isso. E mesmo hoje não poderemos fazer, porque Ele já fez tudo que deveria ser feito. Então, a nossa vida, de fato, deve ser uma festa. Nós devemos ter essa consciência de alegria e de festa. E quando você vê o seu irmão celebrando, se alegre. Porque, de fato, nós temos motivos para se alegrar. É que, às vezes, a gente esquece, né? Onde nós estávamos e onde nós estamos hoje. Às vezes, dá um branco. Que o nosso nome hoje está escrito no livro da vida. E que não importa o que o inimigo queira fazer. Se nós partirmos hoje, está tudo bem. Nós estamos com o Senhor. Nós já vencemos. Porque Ele já venceu por nós. Mas às vezes os nossos olhos estão tão no natural, tão nas coisas dessa terra, nas contas. Acho engraçado que toda vez que vê um bebê dormindo, as pessoas, isso aconteceu muito comigo esses últimos dias. As pessoas veem o neném dormindo e falam: olha como ele está dormindo bem, não tem conta para pagar. A pessoa só pensa em conta. Ele podia estar dormindo tão bem, né? Ele é um bebê. Ou sei lá, outro dizer. Mas a gente está tão preocupado com as coisas da terra, com as contas, com isso ou com aquilo, que nós esquecemos, que o maior e mais importante foi a nossa eternidade. E Ele conquistou para nós. Sabe, tudo que está aqui vai passar. E Ele deixou essa passagem por aqui muito boa. Ele providenciou tudo que você precisa aqui. Para passar por essa passagem, porque aqui é uma passagem, irmãos. Nós não vamos ficar aqui. E graças a Deus por isso. Não espero que ninguém queira ficar aí para aproveitar alguma coisa. Sendo que tem coisas melhores para nós. Tem coisas preparadas melhores. E às vezes, por não sabermos, nós não pensamos muito sobre isso. Mas sabe, tem coisas melhores para mim e para você. Então, essa passagem aqui, Deus é tão bom, que Ele já providenciou o melhor para você e eu passarmos por essa terra aqui. Ele já deu saúde para você viver bem. Ele já te deu financeiramente todas as coisas. Você tem. Talvez você não esteja desfrutando, mas já está ao seu dispor. Fora muitas outras coisas que nós conhecemos pela palavra que nós já temos, que nós podemos viver. Enquanto nós estamos passando por aqui, porque tem coisas maiores também para vir ainda, por vir. Então, enquanto você estiver por aqui, receba tudo que é seu, desfrute de tudo que é seu, compartilhe daquilo que Deus te deu, porque Ele não deu só para você, Ele deu para que você compartilhasse, pregasse o Evangelho do Reino de Deus. Amém? Viva a liberdade em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, hoje nós falamos sobre livres da enfermidade, certo? No primeiro dia. E glória a Deus por nós termos esse entendimento hoje. A enfermidade não vai bater mais na minha porta? Ela vai, ela é insistente. Mas agora eu posso dizer, já descobri. Eu sou livre de você. Não preciso mais abrir a porta para você entrar na minha casa. As minhas portas estão fechadas para você. Sabe, quando chega alguma coisa na sua casa que não é sua, você fala: está errado o remetente. Não conheço esse nome, esse endereço não é o meu. Pois é, você pode devolver. Quando a enfermidade chegar, você pode dizer: diabo, você bateu na porta errada. Aqui tem o sacrifício de Jesus por mim. Amém?
Então, livres da enfermidade. Depois nós falamos sobre livres da miséria, da pobreza. Nós também já fomos livres dessas coisas. Podemos viver. Talvez você pense, mas eu não estou vivendo isso na minha vida financeira. Mas você pode. Alguns princípios você precisa praticar. Não é porque já está ali liberada a vida financeira para nós que vai vir sozinho. Não, tem princípios que nós precisamos aplicar. Então, é importante nós sabermos esse princípio. Mas que nós já fomos livres da miséria, nós já fomos. Não precisamos mais viver uma vida de miséria, porque alguém foi assim na nossa história passada e isso vai continuar na nossa futura. Não. Parou quando chegou o entendimento para mim e para você. Amém? E hoje nós vamos falar sobre livre da maldição, da morte espiritual ou da segunda morte. Tá bom? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E eu quero que você abra em Gênesis, eu queria que colocasse na tela, Gênesis 2,15. Por favor. Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, você vai ver, como eu já falei, sobre a criação. Nós falamos lá que dentro da criação você não via o quê? Falta, não é isso? Você não via miséria, você não via dor, você não via enfermidade. Gênesis 1 e 2, você vê apenas o quê? Criação. Você apenas vê vida. Deus dizendo haja, né? Depois, quando Deus faz o homem, o gênero humano, ele diz, muito bom. Ele se alegrou quando fez você. Acho que você não entendeu, vou falar em hebraico. Ele se alegrou quando ele fez você. Você devia se alegrar quando se olha no espelho. Ah, mas eu não gosto do meu cabelo, da minha unha, do meu nariz. Mas ele se alegrou quando fez você, exatamente como você é. Então, se alegre como você é, porque você é único. Deus celebrou quando fez você. Amém? Glória a Deus. Hashtag fica a dica aí. Gênesis 2,15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Então, você vê tudo perfeito, tudo do bom, tudo do melhor. Para quem? Desfrutar? Para o homem. Para mim e para você. Amém? Então, você vai ver vida em todo o livro de Gênesis aí no começo. Nos primeiros capítulos antes da queda. Amém? Gênesis 16, por favor. 2,16. Pode passar para o próximo, isso. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. De toda árvore do jardim comerás livremente. Pode passar o 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, Deus dá uma direção ao homem, deu uma, como eu posso dizer? Uma instrução, para que o homem não fizesse algo, e exatamente aquilo que não era para ser feito, o homem fez. Nesse exato momento, quando o homem, ele, recebe essa instrução, mas depois, junto com a mulher lá, você conhece a passagem toda, eu não vou ler tudo, porque não dá tempo. Quando o homem desobedece e come do fruto, porque a desobediência não é o fruto, mas a desobediência do homem é o que Deus tinha dito, fez com que ele o quê? Caísse, ou morresse espiritualmente. Porque quando Deus cria o homem, faz o barrinho lá, faz o bonequinho de barro, a Bíblia fala que Deus sopra no homem o quê? O fôlego de vida. A partir daquele momento, o homem passa a ser um ser vivente e tem dentro dele a vida de Deus, porque Deus soprou dentro dele. Mas quando o homem peca aqui com a esposa, com a mulher, quando ele decide a desobediência, ele agora morre espiritualmente. Ele não tem mais aquela ligação, aquela vida de Deus que estava dentro. Agora, aquela ligação, sabe quando você está com o celular e o seu Wi-Fi não pega? Pois é, agora não estava mais pegando o Wi-Fi de Adão. Ele tentava conectar e não se conectava. Não conseguia mais. Por quê? Porque no espírito ele havia morrido. Ele não morreu no físico. Ele morreu por dentro. Amém? Então, fisicamente, Adão estava vivo. Estava. Mas sem comunhão com Deus. Sem conexão com Deus. Amém? Adão e Eva, Tá bom? Então, nesse exato momento, quando eles desobedecem essa ordenança, eles se separam espiritualmente de Deus. Capítulo 3. Abre, por favor, aí comigo. Abre a sua Bíblia aí, quem tiver com a sua Bíblia. Capítulo 3. Você vai ver aí a mulher, comendo do fruto, dando para o seu esposo.
Mas no versículo 8, que eu vou ler com você, diz assim: E ouviram a voz do Senhor, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. Então, você vê que Adão e Deus tinham uma comunhão. Todo dia Deus conversava com Adão. Não é assim a comunhão nossa com o Espírito? Nós podemos conversar com o Senhor em todo tempo, em todo lugar. Amém? Essa é a sua liberdade em Cristo hoje. Nós vamos chegar lá ainda. Mas Adão, nesse momento que ele pecou, ele não mais, agora, tinha aquela liberdade com o Senhor. Ele se escondeu. A Bíblia fala que Deus veio conversar com ele. Deus não mudou de lugar, Deus permaneceu o mesmo. Mas Adão, agora, tinha acontecido algo. Adão, que tinha o costume de ir lá bater papo com o Senhor, agora, ouvindo a voz do Senhor, fez o quê? Se escondeu. E isso é consequência do pecado, da desobediência. Foi uma das consequências, nós vamos falar algumas. Foi uma das consequências do pecado. No versículo 8 que eu olhei com você. Versículo 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: Onde estás? Por que Deus fez essa pergunta para Adão? Eu sei que você já fez o rema, conhece, mas de segurança ouvir as mesmas coisas, amém? Então, Deus está perguntando para Adão por onde ele estava, não fisicamente, porque Deus estava vendo Adão, ninguém pode se esconder de Deus. Deus conhece todos os lugares, todas as coisas, e até mais o íntimo do coração do homem. Mas Adão, espiritualmente, não estava mais no lugar que deveria estar. Não estava mais com aquela conexão que deveria estar. Então, Deus fala: onde você está? Porque não tinha mais essa conexão espiritual. Ele havia morrido espiritualmente. E agora, Deus estava falando com ele: onde você está? Ele precisava se localizar e entender que agora ele não estava mais conectado, porque ele havia decidido por desobediência. Sabe, Deus é muito bom, que Ele deu algo para mim e para você. Deus deu para mim e para você a liberdade. Agora é importante saber o que fazer com ela, ou como administrar essa liberdade. Deus deu para mim e para você o poder de decisão. Você pode decidir servir ao Senhor ou não. Ele não vai forçar ninguém. Ele continua amando cada um de nós. Mas Ele deu a Adão o poder de escolha. Adão poderia ter comido de todas as árvores. Deus falou: come de todas, menos dessa. Mas ele poderia escolher desobedecer, e ele escolheu desobedecer. Nós temos essa liberdade hoje. Você é livre também para fazer as suas escolhas. Mas escolha a vida. Deuteronômio fala isso. Tem a bênção e a maldição. Escolhe, pois, eu te indico, eu te aconselho, o Senhor falando, a vida. Então, vamos escolher sempre a vida. Amém? Então, volta aí comigo. Adão, onde estás? Ele estava morto espiritualmente, não mais conectado com Deus. Não mais, tinha a conexão aí do Wi-Fi, estou falando uma linguagem mais atual, para que todo mundo possa compreender, amém? Até os adolescentes que estiverem aí. Então, ele não tinha mais essa conexão com o Senhor. Gênesis 3, versículo 7, deixa eu voltar aqui. E foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nu, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Então, você vai ver aí algumas coisas que entrou com o pecado. Depois que Adão pecou, ele teve vergonha, medo, condenação, culpa, entrou a inimizade, Foi ela, foi ele, certo? Morte, porque agora ele estava desligado de Deus espiritualmente. Covardia, além de assumir o erro, ele disse: foi a mulher que o Senhor me deu. Então, você vê as consequências que o pecado trouxe. Quantas consequências e muito mais. Nós vamos ver em todo a Bíblia, em todo o decorrer da história, você vai ver as consequências do pecado original de Adão. Você vai ver toda a história da humanidade correndo por esse mesmo caminho de pecado. Glória a Deus por Jesus Cristo. Amém? Vamos chegar em Cristo. O homem sem conexão, estava separado de Deus. E eu quero que você abra comigo em Gênesis 4, viram talvez a página da sua Bíblia aí. Nós estamos falando sobre livre da morte, amém? Espiritual e da segunda morte. E você vai ver a história de Abel e Caim. Então, você vai ver que com o pecado, você vai ver já o desenrolado agora da humanidade,
com a natureza pecaminosa. Até então você tinha visto, nós tínhamos lido Gênesis, né? E nós vemos o quê? Deus criando, Deus fazendo. Você não vê morte. Você só vê a morte quando o homem peca e Deus mata um animalzinho para cobrir o pecado de Adão, para que uma representação lá do futuro. Porém, você não vê nenhum tipo de morte. Mas aqui no capítulo 4, você já vê os descendentes de Adão já andando por um outro caminho, que não era mais um caminho de paz, de alegria e de justiça. Agora já era um outro caminho. Olha aí comigo, a história de Abel e Caim. Eu não quero ler toda a história, mas eu quero ler um versículo. A Bíblia fala assim, Gênesis 4, versículo 5. Mas Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Olha só, mais uma consequência aí do pecado, a ira. Ele ficou irado porque Deus não se agradou o quê? Do que ele tinha feito. Mas por quê? Porque ele tinha feito da maneira errada. Vamos lá? E o Senhor disse a Caim, por que te iraste? Por que descaiu o teu semblante? Versículo 6. Agora 7. Se bem procederes, não é certo que serás aceito? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deve dominar. E falou Caim com seu irmão Abel. Sucedeu que, estando ele no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Olha a ação do pecado aí. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Então você vê aí a natureza pecaminosa se desenvolvendo, né? Vou dizer assim. Você vê a ira, você vê desonra ao Senhor, você vê uma má criação dele a responder a Deus, né? Não sei do meu irmão. Né? Então, você vai vendo o pecado se multiplicando, avançando. Se você continuar lendo, você vai ver aí. Eu creio que a maior parte já conhece, pelo menos, o livro de Gênesis. Então, você vai vendo que o homem desligado de Deus, ele anda por um caminho de violência, de morte, de dor, de enfermidade, de culpa, de todas essas coisas que o pecado trouxe. O homem tornou-se um pecador nesse exato momento, quando ele decidiu por desobedecer. E por Adão ter sido o primeiro a ser criado, e toda geração veio dele, todo mundo veio de Adão, que gerou, não é isso? Naturalmente. Quando Jesus vem, todo mundo que recebe a Jesus vem de quem? De Jesus. Amém? Vou explicar melhor conforme a gente vai caminhando. Então, toda a humanidade se tornou o quê? Andou em quê? Em pecado, por causa da natureza pecaminosa. Então, o homem tornou-se um pecador. Se morrer, né? No caso, morrer sem o Senhor, vai para o inferno. Por quê? Porque só em Cristo nós temos acesso a Deus. Amém? Então, pois a sua natureza era ruim ou de pecado. Abre em João 8, 44. Você está compreendendo aí? Está fácil? Dá para entender? Se não der, você pergunta, a gente volta aqui e fala de novo. João 8. Toda a humanidade agora estava o quê? Vivendo no pecado. Porque Cristo ainda não tinha vindo ainda, não tinha nascido, morrido e ressuscitado por nós. João 8, versículo 44. João 8, 44 diz assim, vós tendes por pai ao diabo. Por que Jesus estava dizendo isso? Porque eles não tinham nascido de novo ainda. E quereis satisfazer os vossos desejos, satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, você vai ver em João aí dizendo a respeito da natureza pecaminosa, possuindo a natureza do diabo. Então, quem não é nascido de novo ainda tem essa natureza dentro dele. Precisa o quê? Nascer de novo. Amém? Você está aí ou você está desligado? Glória a Deus. Romanos 6. Romanos 6, 23. Diz assim.
Porque o salário do pecado é o quê? A morte. Então, o homem pecador, ele teria o quê? Que morrer. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a Bíblia é bem clara a respeito de, por Jesus, o dom gratuito, a vida eterna. Em Cristo, nós temos vida eterna. Eu acho que você não entendeu a boa notícia. Ei, você agora tem vida eterna. A sua vida não está mais limitada a 80 anos, a 20 anos, a 50, a 90, ou a que mais viver aí 120, 125, não sei se alguém já chegou a essa idade. Ei, nós somos seres eternos. Sendo cristão ou não, nós somos seres eternos. Agora pense aí, você sendo uma pessoa não cristã e morrendo antes do tempo. Além de ela não ter os benefícios de viver com Cristo, de carregar dentro dela o Espírito Santo, de ter essa alegria que você e eu temos, de ter todos os benefícios da salvação, ela ainda ia para o inferno. Ela ainda vai para o inferno. Mas você e eu não, somos diferentes. Então você deveria se alegrar, sim. Porque você e eu temos todos os benefícios da salvação, temos todos os recursos que o Senhor nos dá, temos o Espírito Santo que nos ajuda, que nos orienta, e podemos ainda desfrutar de uma vida eterna, reinando em vida, reinar com Ele na glória. Isso irmãos, é porque a gente não medita um pouco na eternidade. Deveríamos passar mais tempo meditando sobre a eternidade. Quando passamos mais tempo meditando na eternidade, irmão, menos coisas nós fazemos para pecar. Porque entendemos, epa, eu tenho uma eternidade. Eu não posso comprometer. E o comprometimento dela estaria nesse caminho, nesse caminhar ainda aqui. Então, é importante nós meditarmos sobre a eternidade. É importante, de vez em quando, você parar e pensar nas coisas celestiais. A Bíblia fala sobre elevar os nossos pensamentos cativo à obediência de Cristo, mas a Bíblia também fala para a gente pensar nas coisas do alto. Você já pensou nas coisas do alto? Já parou para pensar como vai ser no céu? Quando vai ser quando Jesus voltar? Quando vai ser depois do milênio que nós vamos reinar aqui na terra? Como vai ser essas coisas? Às vezes é difícil, nossa mente não consegue compreender muito. Mas se nós meditarmos um pouco mais, estudarmos um pouco mais, o Espírito Santo vai nos esclarecer muita coisa. E aí os nossos olhos não vão estar mais focados tanto no trabalho, nas contas, nas coisas naturais da terra. E aí, de fato, nós vamos valorizar o que de fato tem valor, que é vida, que é a eternidade, que é o próximo. Não é verdade? É muito triste saber quando uma pessoa, a irmã estava falando que uma amiga se suicidou. É muito triste saber disso. Porque nós sabemos a consequência dessas coisas. Nós sabemos o que levou essa pessoa a esse estado. Então, é muito importante nós sabermos sobre a nossa vida, sobre o que Cristo conquistou para nós, o que nós podemos desfrutar. Essa liberdade que eu e você hoje nós estamos conhecendo, ou às vezes a gente já até sabe. Irmãos, a maior parte da sociedade não sabe. Estão presos em coisas que Cristo já livrou elas. Não foi só eu e você que estamos aqui na casa do Senhor, não. Quando Cristo fez, Ele fez por todo mundo. Desfruta quem reconhece o sacrifício. Mas mesmo aqueles que não reconhecem, Jesus fez por eles também. Eles só não sabem o que Jesus fez. E por isso eles não reconhecem. Como ouvirão se não há quem pregue? Por isso que Jesus levantou a mim e a você. É por isso que você hoje está aprendendo coisas que você disse. Eu já sei sobre isso. Você já sabe. Mas o seu vizinho lá na sua casa sabe. O rapaz com que você trabalha, ele sabe. O seu amigo da faculdade, da escola, eles sabem. Quem vai ser esse porta-voz? Lá no texto diz, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Será que nós somos esses que vamos dizer? Nós devemos ser. Nós somos esses. O Senhor conta comigo e com você para dizer a eles, ei, tem uma vida boa esperando por você. Ei, você não precisa mais viver em enfermidade, você não precisa mais viver em pobreza e miséria, você não precisa mais ter medo da morte, porque Jesus já venceu a morte. Ei, você tem vida. E tem vida em abundância. Aleluia. Eu vou voltar aqui para o ensino. Pecador e dedicado ao pecado. O homem agora, tinha se tornado pecador. E não era mais livre, mas era escravo do pecado. Era escravo das emoções, das vontades.
E assim é o povo lá fora. Eles são escravos do pecado que ainda está neles. Então, às vezes, nós, como crentes, queremos que eles façam algo que eles não têm condições de fazer. Por quê? Porque eles ainda estão no pecado. E o que reina no corpo deles é o pecado. Nós, por causa do sacrifício, por causa de Jesus, hoje, o Espírito habita em nós. Então, hoje, o pecado não tem mais poder, nem domínio sobre nós. Nós podemos fazer as boas escolhas, decidir, não vou beber, não vou fumar, não vou fazer isso errado, não vou desobedecer. Nós temos essa condição por causa do Espírito. Amém? Mas eles não. Então, eu quero que você abra Isaías. Isaías 59. Fala, Senhor, você pode repetir comigo? Senhor, muito obrigado, porque eu sou livre da enfermidade, da miséria e da morte. Aleluia, obrigado, Pai. Nós somos gratos, Senhor. Isaías 59, versículo 1 diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então você vê o que separa o homem de Deus é o pecado. O pecado faz com que o homem não tenha acesso a Deus. Por quê? Porque não tem como o homem chegar diante de Deus santo. Ele seria fulminado por causa do pecado. Mas graças a Deus, porque lá no Éden mesmo, Deus providenciou o quê? Um caminho até Ele. E quem é esse caminho? Jesus. Deus providenciou para mim e para você chegar até Ele. Nós não poderíamos, irmãos. Mas Deus providenciou Jesus para que eu e você pudéssemos chegar até Ele por Cristo. Nós podemos ir até Deus através de Jesus. Sem Jesus, nós não conseguiríamos esse acesso. Sem Jesus, nós jamais íamos até Deus. Então, eu e você, nós nascemos de novo por causa do sacrifício. Amém? Eu e você temos acesso ao trono da graça por causa do sacrifício. Por causa do que Jesus fez por mim e por você. Hoje eu e você devemos sim celebrar, porque hoje Deus pode ouvir a sua oração. Porque hoje o Senhor está aberto para mim e para você. O caminho foi aberto por causa de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, eu quero falar primeiro da morte física, você conhece, que seria a morte do corpo, né? Posso sempre dar esse exemplo, quando alguém morre lá, o corpo está lá. E a gente, né, vê um corpo lá e diz, está velando, muita gente, né? E vê lá uma morte física. A morte física é consequência da morte espiritual, por causa do pecado. Amém? Não era o plano original de Deus, que o homem morresse. Amém? Porque o homem é um ser espiritualmente eterno. Espiritualmente você é eterno. Para quem aceitou Jesus, vai viver eternamente com Cristo. Quem não aceitou, eternamente longe de Deus. Amém? Então, morte espiritual eu falei da morte física, é a consequência da morte espiritual, do pecado, né? Não fazer a parte do plano original. E tem a morte espiritual, que é estar sem comunhão com Deus. Essa morte espiritual não é deixar de existir o espírito do homem, o espírito humano. Existe o Espírito Santo e existe o espírito humano do homem. Então, não é não ter o espírito humano, é ter o espírito humano desligado da fonte, que é Deus. Amém? Então, o espírito do homem, ele está ali, mas ele não tem o quê? Acesso a Deus, acesso a Cristo, que é a árvore da vida. Amém? Então, existência do espírito humano sem comunhão, ter a natureza de Satanás. Por isso que Jesus disse que o pai deles era o diabo, porque eles tinham a natureza dele, do diabo. Tá bom? Então, quando é que a pessoa tem a natureza de Deus? Quando aceita Jesus, nós vamos falar sobre isso. E a morte eterna, ou segunda morte, é para aqueles que nunca aguardaram a palavra de Cristo. São os mortos espirituais, é a condenação eterna. Amém, irmãos? Então, nós somos livres dessa morte. Nós somos livres disso. Hoje, se nós partirmos, irmãos, nós vamos para a glória. Irmãos, isso é glorioso demais.
Eu sei que tudo do reino é benefício maravilhoso, mas saber que nós não vamos para o inferno já é maravilhoso. Não é isso? Acho que você você prefere só os outros benefícios. E morrer, não, irmãos, eu quero todos os benefícios, mas morrer e ir para o céu é melhor ainda. Não é assim? Então, saber que você e eu, hoje, se partimos para a glória, estamos com o Senhor, isso é maravilhoso demais. Saber que nós vamos reinar com Ele. Saber, irmãos, que o seu nome está escrito num livro. Isso se chama livro da vida. Tem um livro escrito lá, o seu nome. E só vai entrar quem tem o nome no livro. Irmãos, é precioso demais saber disso. Que Ele sabe o seu nome. É impressionante que a Bíblia fala que Deus te chama pelo seu nome. E não é o seu nome da terra, porque a Bíblia fala que tem um outro nome. Então, Deus te chama e te conhece pelo seu nome. Ele sabe a sua estrutura, Ele sabe o seu tamanho, Ele sabe a sua cor, Ele sabe as preferências que você tem. Ei, nós somos milhões de pessoas na terra e Deus sabe cada uma delas. É só um Pai muito amoroso, muito cuidadoso. Ele é demais. Então, irmãos, é motivo de celebração. É motivo de se alegrar. Quando o diabo vem dizer alguma coisa para você, ou vem te trazer medo a respeito de morte mesmo. Às vezes vem situações que sobe aquele, né? Ai, será que é minha senha agora? Ei, diga para o diabo, ei, se eu morrer, eu estou no lucro. Porque está aqui, eu estou com Cristo. E se eu partir, eu estou com Cristo, então está tudo bem. Você vai ver como rapidinho ele desiste. Deixa eu arrumar outra coisa, porque isso aí não deu certo. Eu tentei colocar medo nele e não funcionou. Mas se nós ficarmos acolhendo isso, ele vai ficar cada vez mais lançando esse tipo de seta. Ei, se eu e você partirmos, nós estamos com o Senhor. Estamos no melhor lugar, porque viemos dele e voltaremos para ele. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Aleluia. Medite um pouco sobre essa verdade, pense um pouco sobre isso, de você estar com ele na glória. Lá no Éden, Deus providenciou a salvação, o resgate para o homem. Eu quero que você abra comigo em Gênesis 3, versículo 15. Deixa eu ver se é 15 mesmo. Isso. Diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Já apontando para Cristo. Deus já tinha providenciado para mim e para você a solução. Jesus é a nossa solução. Jesus é o nosso remédio. Jesus é o nosso caminho. Jesus é a verdade e a vida. É por Ele, com Ele, para Ele. Amém? Aleluia. Glória a Deus. João 14, abre aí comigo. Eu sei que culto de ensino é um pouco mais parado, é um pouco mais calmo, né? E para quem às vezes veio do trabalho, eu sei que hoje é feriado, né? Mas mesmo assim a gente faz muita coisa e nosso corpo está meio... Mas, irmãos, é precioso demais nós estarmos atentos aos ensinos. Porque é os ensinos que vão te fortalecer. Vai fortalecer as suas raízes. E o celebrar, a gente celebra também. Amém? Mas a gente celebra com mais entendimento. Você não vai sair correndo ou rir porque... todo mundo está fazendo, vou fazer. Não, você vai... Não, eu estou rindo. Quer rindo por quê, irmão? Porque um dia eu estava morto e Jesus me salvou. Porque eu estava indo para o inferno, mas sabe, Deus me resgatou. Sabe por que eu estou rindo? E você tem argumentos para falar porque você está rindo, porque você está cantando, porque você está vindo para a igreja, porque você está entregando o seu dízimo. Porque você tem um entendimento, você não faz só porque alguém falou para fazer. Logo no começo da minha conversão, eu via todo mundo levantar as mãos. E aí, um dia eu perguntei para a esposa do meu pastor, mas por que todo mundo levanta a mão? Aí ela me explicou por que levantava as mãos. Mas se eu não perguntasse, talvez eu ficaria muitos anos da minha vida sem levantar as mãos, ou levantar porque alguém levantava, e todo mundo levantava, então eu levanto também. Isso se chama religiosidade. Religiosidade, irmãos, é fazer algo que você faz só porque alguém faz. Você não sabe por que você faz. Então você é religioso. Simples assim. Se todo mundo dobra o joelho, todo mundo dobra o joelho, então eu vou dobrar o joelho também. Se todo mundo levanta a mão, vou levantar a mão, porque tu levanta a mão também. Ei, você e eu precisamos saber por que fazemos as coisas. E aí sim, nós temos a decisão, vou fazer. Amém? Aleluia. Então, faça com entendimento. João 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Então, através de Cristo, nós sim podemos ter acesso a essa árvore da vida que é o Senhor, que é o próprio Cristo. Então, em Cristo, nós temos vida eterna. Nele, nós temos sim a redenção. Amém? Glória a Deus. Falou Evangelho? É boas notícias. Você pode repetir de novo? O Evangelho? É boas notícias. É boas notícias mesmo, irmão. Abre Hebreus 9. Hebreus 9. Uma vez uma irmã estava me dando um testemunho, eu não lembro exatamente como foi, mas ela disse assim, que todo mundo estava levantando as mãos e adorando na igreja. E ela disse, eu não quero levantar minhas mãos. Eu não gosto, não sei nem por que ficar levantando. E aí Deus falou para ela, você ainda é presa. Que ela disse, não sou presa, eu sou livre, eu celebro, eu alegro. Ele disse, você ainda é presa, você não quer nem levantar as mãos? Aí ela entendeu rapidinho, levantou as mãos. E ela falou, ela entendeu que a partir daquele dia ela não era mais presa, realmente ela estava presa a algo que ela eu não gosto. E Deus disse, ei, você ainda está presa no seu não gosto, no seu não quero. Você é livre quando você tem a opção de fazer. Amém? Quando Deus fala com você e você obedece ao comando. Hebreus 9, versículo 26. Diz assim. Deixa eu ver. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou. Glória a Deus por isso. Porque Jesus veio no tempo certo, na hora certa, na consumação dos séculos. Ele não veio antes, ele não veio depois, ele não chegou atrasado, ele veio no tempo certo. Deus sempre chega no tempo certo, irmão. Deus sempre está no tempo certo. Amém? Para aniquilar, falar aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Quando Jesus vai para a cruz e ele se entrega naquela cruz, ele fez um sacrifício nele mesmo, ele se entregou por nós, por mim e por você. Quando ele fez isso, quando ele morreu e ele ressuscitou, ele nos deu acesso ao Pai, por causa dele. Então, você e eu devemos celebrar, sim, Jesus Cristo. Devemos, sim, se alegrar com ele. Devemos, sim, compartilhar de Jesus para o povo. Amém? Porque ele fez isso por mim e por você. Para tirar. Porque no Velho Testamento, você conhece, os sacrifícios eram só para cobrir o pecado. E era sempre fazendo o mesmo sacrifício, sempre cobrindo os mesmos pecados. Ei, Jesus não fez isso, ele retirou todo o pecado. Toda a condenação que estava sobre a minha vida e a sua vida, que dizia, é culpado, tem que ser preso. É culpado, tem que ser julgado. É culpado, tem que ser morto. Ei, Jesus disse, eu vou no lugar deles. Eu vou no lugar deles, eu vou ser julgado no lugar deles, eu vou morrer por eles, eu vou levar todo o pecado, eu vou carregar toda a doença, toda a enfermidade, tudo que vai ser sobre a vida deles, deixa comigo. Foi isso que Jesus fez por mim e por você. Irmãos, nós devemos ser muito gratos, porque ele decidiu tudo isso por mim e por você. Então, ele levou na cruz tudo que era contra nós, tudo que nos condenava, ele levou. E, sabe, nos justificou. Hoje, quando o inimigo vem contra nós, ele vê lá o sangue sobre a minha vida e a sua. Se lembra no Velho Testamento? Passava o sangue na porta para que o anjo da morte não entrasse. Pois é, o sangue hoje está sobre nós. Quando o anjo da morte vem, ele diz, ei, não posso. Eu tenho o sacrifício de Jesus. Jesus justificou. É justo, é justificado, é santo, é santificado pelo Senhor. Irmãos, vocês não têm noção. Às vezes a gente, por não ver na dimensão espiritual, e graças a Deus por isso também, né? Mas imagine você olhando, tendo os olhos abertos na dimensão espiritual e vendo quantas coisas acontecendo na dimensão espiritual. Você ficaria assustado. E Jesus carregou tudo aquilo que nos condenava. Amém? Glória a Deus. E hoje, eu e você somos livres. Fala, pode dizer, eu sou livre. Eu sou livre. Por causa de Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, Efésios 2, você pode abrir, por favor? Efésios 2. Efésios 2, versículo 1. Cadê Efésios da minha Bíblia? Efésios 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos
em ofensas e pecados. Então, sem Cristo, antes de nós aceitarmos ao Senhor, nós estávamos mortos nos nossos pecados. Amém? Ah, mas eu nunca fiz isso, aquilo outro. Ei, estava falando do pecado original. A desobediência de Adão que veio por toda a geração. Amém? Então, nós estávamos mortos nesses delitos e pecados e nos nossos também, né? E em que, no outro tempo, andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Eu quero ler com você o versículo 8. Porque, aí mesmo, 2:8, tá? Porque pela graça, fala, pela graça, não foi pelas obras. Você pode dizer, não foi pelas obras. Pela graça sois salvo. Glória a Deus. Você perdeu uma ótima oportunidade de dizer obrigado, Senhor, e de glorificar o nome do Senhor. Porque foi pela graça dele, ele nos salvou. Você é salvo. Por meio da fé. Quando você e eu aceitamos a Jesus, naquele exato momento a sua fé te justificou. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Versículo 9. Não, já li. Não, isso. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Só veio da obra de Cristo. Então, o sacrifício de Jesus nos tirou do império das trevas, nos tirou do pecado e nos trouxe para um reino de justiça, de paz, de alegria, de amor, de perdão, de saúde, de prosperidade. Esse é o seu ambiente hoje. Este é o seu lugar. Amém? A fé recoloca o homem em uma posição original. E a fé é a sua posição de justiça. Amém? Abre em Romanos ainda, antes de eu ler esse texto. Eu quero ler Romanos 3. Acho que eu já li Romanos 3, 23. Não, eu li 6, né? 6. 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, está falando que todo mundo estava separado de Deus. Em Cristo, quando nós aceitamos ao Senhor, somos recolocados nessa posição original. A sua fé em Jesus Cristo te recoloca na posição de salvo agora. Amém? Romanos 10. Volta aí um pouquinho. Vira suas páginas um pouquinho aí. Romanos 10, 9 e 10 diz assim. Romanos 10, versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração credes que Deus os ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Isso eu e você já fizemos, amém? Glória a Deus. Visto com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão para salvação. Então, hoje você é salvo e justificado. Então, morrendo hoje um cristão, ele vai o quê? Para o céu, ou estar com o Senhor. Amém? Não mais para um inferno, para longe de Deus, separado de Deus. Agora ele está com o Senhor, conectado novamente. Aquela conexão que Adão perdeu. Em Jesus nós somos reconectados. Em Cristo hoje nós temos a nova vida. Em Cristo hoje você tem uma nova vida. Hoje você tem agora saúde no lugar de enfermidade. Hoje você tem riquezas no lugar de pobreza. Hoje você tem uma família no lugar onde de viver isolado, desprezado. E isso não é obra nossa, mas dele. Foi ele quem fez. Amém. Aleluia. 2 Coríntios, abre comigo. Não era esse texto que eu ia ler, mas eu vou ler ele. Coloca aí para mim, 5:21. Vai mais rápido. Aquele que não conheceu o pecado, que Cristo viveu aqui, mas ele não pecou. Amém? Um justo pelos injustos. Nós éramos injustos. E ele não conheceu o pecado. Ele fez pecado por nós. Para que nele, em Cristo, fôssemos feito justiça de Deus. Hoje nele você é justiça. Hoje nele você tem vida eterna. Hoje nele você tem o seu nome escrito no livro da vida. Hoje nele você pode viver uma vida plena, uma vida abundante, uma vida de fé, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de fervor no seu espírito. Hoje nele nós podemos. Sem ele nada se pode fazer, mas com ele é possível. Amém?
Aleluia. O novo nascimento nos leva da morte espiritual para a vida eterna e restaura, nos colocando na posição original, na posição que Adão saiu, e hoje em Cristo nós somos recolocados nesse mesmo lugar. Amém, irmãos? O plano original de Deus. Abre em João 5, versículo 24. Se puder colocar aí. João 5, 24. Diz assim: Deus... Não, peraí que eu vou abrir 4. 5, 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ei, eu e você somos esses que crê e que... Amém? Na verdade vos digo que a quem ouve a minha palavra, você está ouvindo? E crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Talvez porque você já ouviu isso algumas vezes, aí você fala, glória a Deus. Mas pense em alguém que está indo para o inferno, e ela vai ouvir isso pela primeira vez. Irmão, ela tinha dado 5 carreiras aqui. Por quê? Porque quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Passou da morte para a vida. Passou daquele lugar de doença, de prisão, de depressão, de miséria, de maldades, de sofrimento, para um lugar de vida, de paz, de alegria, sabe, de bênçãos, de riquezas. Irmão, se você meditar sobre isso, irmão, você vai viver alegre. Se você pensar em tudo isso que Jesus conquistou, quando vir qualquer relatório que não bate com esse que você hoje faz parte, você vai descartar. Você não vai acolher, porque você vai dizer, realmente, isso aí era do velho, mas hoje eu estou no novo. Hoje a minha porção é essa. Irmãos, a Bíblia fala que Deus prepara uma mesa na presença do seu inimigo. Você tem uma mesa posta. E às vezes você está dizendo, Senhor, estou tão enjoado, estou cheio. Você tem uma mesa deliciosa para se deleitar. Ei, irmão, celebre a sua mesa. Porque só senta na mesa filhos. E esse privilégio Ele deu para mim e para você. De poder se assentar nessa mesa. De poder desfrutar dos benefícios dessa salvação. Você e eu devemos celebrar. E não estou falando do culto de domingo, não, irmão, quando eu falo de celebrar. Talvez você está pensando, quando chegar domingo eu vou correr. Não, é hoje, é na sua casa, é na sua vida, é no momento de dificuldade, é quando a conta vem dizendo, e você vai, digo eu, porque você já está paga. Quando ela vem querendo te assombrar, quando o relatório médico vem querendo dizer alguma coisa, você vai dizer, ei, eu já sei, eu tenho vida eterna. Eu tenho saúde divina, eu tenho uma vida de prosperidade. Isso aí tem que mudar. É a sua fé que faz os relatórios mudar. Ei, mas é na prática, não é no conhecimento. O conhecimento tem que nos levar a uma vida de prática. Porque senão é só uma fé mental. Amém? Então, as boas notícias estão chegando ao seu favor. Você é livre da enfermidade, da pobreza, da miséria e da morte. Glória a Deus. Jesus veio nos resgatar. Nele temos a redenção. Você vai ver em Hebreus 1, 3. Coloca aí, por favor. Agora eu vou usar ali para ser mais rápido. Hebreus 1, 3 diz assim. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Nossa, isso é maravilhoso demais. Deus é a expressão exata de Deus. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Quando fala sobre esse texto que Jesus está ao lado direito do Pai, Ele está falando sobre você. Por quê? Porque você não é o corpo de Cristo? Se Cristo está à direita do Senhor, você está lá. Se Ele te colocou, se Ele está numa posição... assentou-se à direita da majestade nas alturas, ei, você está lá. Só pode estar lá aquele que foi salvo. Aquele que não vai mais viver uma vida no pecado original de Adão. Não quer dizer que você não erre, não peque, mas não tem mais aquele pecado original.
Só pode estar lá aqueles que estão com o nome escrito no livro da vida. Amém? Glória a Deus. Jesus concluiu a obra da redenção, você vai ver nesse texto. Ele morreu para nos livrar da morte, lá em 1 Pedro. 1 Pedro 3, versículo 18. Eu peço para eles abrirem, mas eu gosto muito de abrir minha Bíblia. 1 Pedro 3, 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim, na carne, mas, vivificado no Espírito. Glória a Deus. Ei, irmãos, Ele ressuscitou. E por causa da ressurreição, nós podemos ressuscitar. Você só podia ressuscitar se Jesus viesse, não pecasse, morresse, mas ressuscitasse. Porque só a morte não poderia. Mas a ressurreição faz com que eu e você ressuscitemos. E Ele ressuscitou por quê? Porque Ele não tinha pecado. A morte não poderia segurar Jesus. Ele morreu por mim e por você, para que a morte não tenha mais legalidade sobre mim e você. Aleluia. Livrou-me do poder de Satanás. Hebreus 2, 14 e 15. Abre para mim, por favor. Hebreus 2. Então o diabo não tem mais poder sobre mim e você, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que pela sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, irmãos, você tem vida e vida é abundância. O diabo não pode mais contra a sua vida, ele não tem essa legalidade. Como que ele entra? Quando eu e você demos brecha. Ele só entra dessa forma, se eu e você demos legalidade. Fora disso, irmãos, ele pode tentar, mas você pode dizer, ei, sai. Por quê? Porque agora você tem um Senhor, que é Cristo. Porque Ele não tem mais acesso à minha vida e à sua. Isso é muito bom. Porque outra hora Ele entrava e saía a hora que Ele queria. Mas agora não. Amém? Aleluia. Romanos 3, 24 e 25, por favor. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nós cantamos muito sobre redenção, e você já entendeu que é o resgate. Você foi resgatado. Amém? 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Amém? Glória a Deus. Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Colossenses 2,14. Tendo cancelado o escrito de dívida, havia uma conta que eu e você teríamos que um dia pagar essa conta. Que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, cravando na cruz. Essa conta Jesus pagou por nós. Ele pagou. Amém? Então, nossa liberdade foi reconquistada. Eu não vou ler por causa do tempo. Nossa posição diante de Deus, numa nova posição. Somos filhos de Deus. Você conhece muito bem esse texto lá em João. E Ele nos deu vida. Eu vou abrir nesse último. 2 Timóteo 1,10. Você pode dizer, obrigado, Senhor. Porque eu sou livre da enfermidade, da pobreza e da morte. 2 Timóteo 1,10 diz assim, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como também trouxe luz à vida e à imortalidade mediante o Evangelho. Ei, agora você faz parte de uma nova família, de uma nova natureza, de um novo Pai, de um novo reino, com novos princípios, com tudo novo, e ainda vai viver com Ele eternamente. É motivo de festa e de celebrar todos os dias. É motivo de você trazer à sua memória, principalmente nos dias sombrios, eu vou dizer assim, os dias onde a sua fé não está tão lá em cima, onde o inimigo aproveita aquela oportunidade que você baixou um pouquinho a guarda, e você trazer à memória essas verdades. Dizer, Ele já venceu por mim, Ele já conquistou por mim, Ele fez, e eu só vou desfrutar, como o irmão ensinou aqui, só vou assistir e comer pipoca.
fazer na sua parte, naquilo que precisa fazer a sua parte. Sabe, irmãos, é maravilhoso demais. E nós devemos ter essas verdades muito firmadas dentro de nós. Devemos celebrar, sim, tudo que Jesus conquistou para nós, com o entendimento do que Ele fez por nós. Você pode ficar de pé um pouquinho? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus.